Bem-vindos a mais um encontro do projeto de nivelamento em língua portuguesa oferecido pela Faculdade de Direito de Francisco Beltrão, mantida pelo CESUL. Na aula passada, nós iniciamos uma conversa sobre o uso ou não do hífen. Então, na aula passada, nós fizemos uma revisão das particularidades da língua em que o hífen será mantido. E neste encontro de hoje, nós falaremos um pouquinho em que situações não teremos a presença do hífen, em quais palavras compostas não haverá a intermediação do sinal gráfico chamado então de hífen. Então, nós não se usa o hífen. Em que situações? Tá? Então, algumas observações práticas aqui. Então, o hífen, ele deixa de ser empregado quando o prefixo termina em vogal diferente da vogal que se inicia o segundo elemento, tá? Então, vejam só, prefixo termina com uma vogal, qualquer uma delas, vou colocar aqui o O aleatoriamente, né? Qualquer uma, A, E, I, O, U, tá? Então, qualquer uma das vogais. E o segundo elemento inicia-se com uma vogal diferente. Por exemplo, tá? Segundo elemento, então, a palavra seguinte. Vou colocar também aqui, tá? Inicia-se, por exemplo, com a vogal A, tá? Então, o prefixo terminou com O, a palavra seguinte com A. Nesse caso, haverá simplesmente a junção sem a presença do hífen. Então, por exemplo, aeroespacial. Nós vamos ver que aqui não teremos mais a presença do hífen. Então, aero, que seria o prefixo, coincidentemente, termina com a vogal O, e a palavra espacial inicia-se com a vogal E, tá? Então, são vogais diferentes. Então, neste caso, não teremos a presença do hífen, tá? Agroindustrial, anteontem. Então, nós vamos ver que a palavra ficou junta, não tem aqui a presença, né? Ante, que é um prefixo, né, de antes, de uma época passada, ontem, tá? Temos aqui a presença, então, né, de uma nominação temporal, autoestrada, tá? Vamos ter aqui, então, autoestrada. As vogais são as mesmas de aeroespacial. Auto termina com a vogal O, estrada inicia-se com a vogal E. Autoinstrução, coautor, uma palavrinha interessante, principalmente no campo do direito, né? Quando se fala muito da autoria, a autoria do delito, né? A coautoria do delito. Então, era uma palavra que nós grafávamos com hífen, né? Então, hoje, ela fica unida, sem a presença. Então, vogal O, autor, vogal A. Coedição, né? Edições paralelas, então uma coedição. Semiaberto, né? As progressões de pena nos regimes também aí na área do direito, né? Na área do direito penal. Então, regime semiaberto. Então, é uma palavra que vai ser grafada sem a presença do hífen, semi e aberto. Então, termina com I e inicia-se com o A. Então, vai ser grafada sem. Então, é a primeira condição. Prefixo termina com vogal, palavra seguinte inicia com vogal também. Mas a regra é não ser a mesma vogal. Vogais diferentes, nós vamos grafar sem a presença do hífen, então. Tá? Outra situação. Não se usa também o hífen quando o prefixo termina em vogal, qualquer uma das 5 vogais,
E o segundo elemento, a palavra seguinte, ela começa por qualquer uma das consoantes, desde que não seja R ou S. Tá? Então, segunda condição. Vou anotar de uma maneira bastante resumida aqui. Tá? A mesma condição. O prefixo repete aqui, ó. Prefixo termina por vogal, qualquer uma, e a palavra seguinte inicia por consoante. Tá? Consoante. Desde que esta consoante não seja R ou S. Tá? Se for R ou S, nós veremos na sequência, né? Tem a regra, então, da presença do hífen, que nós já falamos na aula passada, em que condições, com R, né? E seguida, logo após, nós falaremos, então, em outras situações peculiares. Então, qualquer consoante que não seja o R e o S. Por isso que, quando nós falamos, por exemplo, de anteprojeto, grafa-se sem a presença do hífen. Então, o prefixo terminou com a vogal e a palavra seguinte inicia-se com consoante, o P. Não é R, não é S. Autopeça, que seria a mesma coisa. Geopolítica, que seria a mesma situação, com P. Ultramoderno. Então, nós vamos ter aqui vogal A e consoante M. Microcomputador, né? Então, vamos grafar da seguinte forma. Palavra extensa. Micro, que é o prefixo, finaliza com a vogal O. Computador, que é o substantivo, que é a palavra seguinte, inicia-se então com a consoante C. Então, a segunda regrinha é essa, tá? Não se utiliza hífen quando o prefixo inicia com qualquer uma das 5 vogais e a palavra seguinte inicia-se com consoante, desde que esta consoante não seja nem o R e nem o S, tá? Aí, o que vai acontecer? Agora que vem o complemento. Não se usa hífen também quando o prefixo termina em vogal, que é o caso anterior, tá? O prefixo terminou em vogal. E o segundo elemento começa com R ou S. O que vai acontecer então? Neste caso, nós vamos repetir o R, repetir o S. Então vamos lá. Ela complementa a regrinha acima, tá? Prefixo termina com vogal, palavra seguinte inicia-se com consoante, desde que não seja o R e o S. Por quê? Porque para essas duas consoantes tem uma regra específica. Então, qualquer prefixo, desde que termine com vogal, se a palavra seguinte iniciar com, vou colocar em destaque aqui, R ou S, nós vamos então repetir estas consoantes. Repete. Então vai ficar R, R, S, S. Por isso que a palavra ultrassom grafa-se deste jeito. Ultra, prefixo que termina com a vogal A, som, substantivo que inicia com a consoante S. Então, neste caso, repete-se o S. Por quê? Para que ele mantenha a fonética do S inicial, som. Nós falamos rapidamente no nosso encontro de fonética que o R e o S, quando estão entre vogais, perdem uma carga fonética. Então, aqui, se não tivesse o S repetido, ficaria ultrasom. Ele teria som de Z. E a mesma coisa acontece com o R. Então, por isso que ele repete.
tá? Então, quando a gente diz, por exemplo, produtos aí, né, de estética, cremes anti-rugas. Anti-ruga, tá? Então, o que que vai acontecer? Anti, prefixo que termina com a vogal I. Ruga, substantivo que inicia-se com a consoante R. Então, neste caso, repete-se para que a fonética mantenha-se inalterada. Para que o R tenha o som forte de R inicial, Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Para que o S tenha o som forte inicial, Sa, Se, Si, So, Su. Microsistema, neossimbolista, semirreta, antissocial, contrassenso, biorritmo, minissaia, neorrealismo, antirreligioso, antirracismo e por aí vai. Tá? Então, terceira condição. O prefixo termina em vogal e a palavra seguinte inicia-se com R ou S. Não se usa hífen e vai ser repetida a consoante. Repete-se o R, repete-se o S. Ainda, não se usa o hífen quando o prefixo termina por consoante e o segundo elemento começa por vogal. Tá? Então, o caminho contrário. Então, veja só. O prefixo, tá, termina por consoante. Até agora nós falávamos de prefixo terminado por vogal, né? Então, o prefixo termina com consoante e a palavra seguinte inicia-se com vogal. O segundo elemento iniciar com vogal. Então, neste caso, também não vamos utilizar o hífen. Então, por exemplo, interestadual, tá? Então, inter é o prefixo, termina com a consoante R, tá? Prefixo que finaliza com consoante. Estadual é um substantivo que inicia-se com vogal. Então, neste caso, nós vamos ter interestadual. E não teremos a presença do hífen. Será uma palavra composta, mas sem a presença do hífen. Fica interligado. Hiperativo, a mesma coisa, né? Hiper é um substantivo, é um prefixo que termina então com uma consoante R, ativo, que é uma característica, né? Inicia-se com consoante. Então, neste caso, não teremos também a presença, então, do hífen, tá? Então, nessas condições, né? Hiperacidez, interescolar e por aí vai, né? Então, nos demais casos também não se usa o hífen. E ainda, não se deve, para finalizarmos então, né? Não se deve utilizar hífen em palavras que já perderam essa noção no processo de composição. Então, por exemplo, manda-chuva, né? Não se usa, é uma palavra composta, tem dois radicais aqui, mas não se usa o hífen. Girassol, palavra composta, tem o verbo girar e o substantivo sol, não se usa hífen. Paraquedas, paraquedista, pontapé, tá? Então, nessas palavras, né, que elas já perderam a noção de composição. Quando nós falamos, por exemplo, girassol, nós não paramos para pensar e analisar que morfologicamente nós temos a presença do verbo girar e do substantivo sol. Então, essas são as condições em que não se usa o hífen. Então, o que nós temos de interessante para os acadêmicos de direito, né? Primeiro, que a língua portuguesa está entre as 10 línguas mais faladas no planeta. Ela está sempre no ranking 5º, 6º, 7º lugar. Então, depende de como você observa o censo, se é pelo índice populacional, se é pelo índice, então, de edições, de produção de material, né, impresso. Então, depende de como se olha, a gente vai olhar lá, está em 5º lugar, 6º lugar, 7º lugar. Mas o interessante é que ela está entre as 10 línguas mais faladas do planeta, né? Os indicativos que têm mais consenso ficam oscilando entre a 7ª e a 8ª, e ela é a 3ª língua mais falada na Europa. Então, nós temos lá o inglês, o espanhol e, por terceiro, a língua portuguesa. Então, para nós que somos brasileiros, é interessante observar isso, porque muitas vezes nós não damos a devida atenção que o nosso idioma merece.
Então é um idioma realmente muito falado, muito utilizado, tá? Em todo o planeta, mas esses dados são muito significativos. E uma outra coisa interessante é que no mês de março, nos dias 16 e 17, a OAB esteve reunida. Então no dia 16 no Itamaraty e no dia 17 com representantes da ABL, da Academia Brasileira de Letras. Por que desse encontro então da OAB? O professor Carlos André Nunes, que é professor de língua portuguesa e que também representa a OAB, que conduz quem mais participativamente. Então a OAB está pedindo inclusive uma cadeira na Comissão Nacional que acompanha a implantação do novo acordo ortográfico, que é resultado de um tratado internacional, que é matéria também do curso de Direito. Alguns de vocês já estudaram, outros que estão iniciando terão a oportunidade. Por quê? Porque a OAB faz a seguinte ressalva. Por exemplo, Lava Jato é uma palavra que está em voga. Você vê de tudo na mídia. Nós vamos ver Lava Jato com hífen, Lava Jato sem hífen. A palavra hora extra, que é muito utilizado também na área jurídica. Hora grafa-se com hífen, hora sem hífen. Então, o que a OAB espera? Que até setembro deste ano, essas dúvidas sejam dirimidas. Por quê? Porque quando você vai mexer no idioma, nós temos que considerar duas coisas. Nós temos que considerar a parte morfológica da língua, que será conteúdo dos nossos próximos encontros, que é a morfologia, mas nós temos que considerar também o campo semântico, o sentido da palavra, que nós também conversaremos um pouquinho sobre semântica quando formos falar de interpretação. Então tem que sempre observar qual é a intenção dessa palavra. E aí é que está gerando o problema. Então se você olhar morfologicamente, tem o hífen. Se você olhar semanticamente, não tem o hífen. Então o que a OAB pediu nessas duas reuniões, né, uma no dia 16 de março com o Itamaraty e uma no dia 17 com a ABL, é que o acordo tenha também regras claras para dirimir essas possíveis dúvidas que hoje já estão gravitando no universo jurídico e não só no campo jurídico. Elas gravitarão em muitos campos de outras áreas do conhecimento. Então vejam vocês como é interessante. Estudem a língua, aproveitem esse novo acordo ortográfico, debrucem-se sobre a língua materna. E para acadêmicos do curso de Direito, vejam que isso está sendo muito pertinente, está sendo muito discutido. Então vale a pena. Então não só a Ordem dos Advogados do Brasil precisa observar isso. Então, enquanto acadêmicos, enquanto professores, enquanto atuantes, enquanto profissionais do direito, a língua é a nossa matéria-prima. Então, precisamos dominá-la, né? Senão, como diz Drummond, lutar com palavras é a luta mais vã, mas vale a pena. Então, finalizamos aqui a discussão, né, do novo acordo ortográfico. E o nosso próximo encontro já versará sobre a semântica, sobre a morfologia da língua portuguesa. Depois, posteriormente, o campo sintático e vamos finalizar com um pouquinho da semântica. Muito obrigada, façam os exercícios, debrucem-se, boas leituras, boas práticas, bons exercícios e até o próximo encontro.